eu tinha que fazer um livro. E a única experiência que eu tinha vivido recentemente era o Caminho de Santiago. Então eu disse, vou fazer um livro sobre o Caminho de Santiago. Acho que ninguém vai se interessar. O que lhe interessa um caminho no norte da Espanha, onde quase não passa ninguém? Curioso é que as pessoas se interessaram e o livro hoje está presente nos 4 cantos do mundo. A busca espiritual é feita de muitos encontros e desencontros. Eu nasci católico, evidentemente que chegou um momento da minha vida que eu achei que eu tinha que ver o que acontecia em volta de mim, porque era uma religião que me era imposta, o catolicismo. E aí deixei a igreja, fui procurar a resposta para o mistério da vida. Santiago, um dos discípulos de Jesus, irmão do apóstolo São João, nasceu em Betsaida, na Galileia, pescador, sócio de São Pedro, foi chamado por Jesus. E após a ascensão de Jesus, ele parte para evangelizar na Galícia. Volta à Terra Santa e é morto, degolado por Herodes. Os discípulos, sabendo da sua morte, eles vêm buscar o corpo e o levam para a Galícia, lá onde ele evangelizou. E desaparecem os restos mortais, as relíquias do apóstolo. Somente são reencontradas no ano 813 por Pelaio, um agricultor ali da Galícia. Numa noite ele vê uma grande luz que vem dos campos. Ele vai ver o que aconteceu, o porquê da luz, e descobre que lá estão as relíquias, os restos mortais do apóstolo Santiago. A partir desse tempo, começa a se construir uma capela em honra de Santiago, na Galícia. E futuramente esse local é começado a chamar o Campo das Estrelas. No cristianismo, no catolicismo mais especificamente, nós temos 3 rotas muito conhecidas de peregrinação. São os romeiros, que vão a Roma. Também temos quem vai para a Terra Santa, especialmente Jerusalém, são os palmeiros, e os chamados propriamente peregrinos, aqueles que vão per ir agros, pelos campos, em latim pelos campos, em busca do santuário de Santiago Maior em Compostela. Gradativamente, as pessoas começaram a andar de novo pelo caminho. Bem, eu resolvi fazer o Caminho de Santiago porque eu estava numa fase um pouco aventureira, posso dizer, e queria um pouco de liberdade, que você não consegue na casa dos seus pais com 14 anos. Quando me foi perguntado em Roncesvalles, que sempre é perguntado aos peregrinos o motivo, eu não soube dizer o porquê de eu estar fazendo o Caminho de Santiago. Isso eu só fui descobrir no decorrer do caminho. E na aula de espanhol, me caiu na mão um mapa da Espanha onde estava um Caminho de Santiago desenhado. E aquilo me atraiu demais. Daquele dia em diante eu falei, eu vou fazer esse caminho um dia. E naquela ocasião eu estava assim com um problema familiar e eu levei uma pedra do Brasil, que também é uma das lendas. Você leva uma pedra do seu país de origem
E quando você chega na Cruz de Ferro, você joga esta pedra na Cruz de Ferro, que o seu problema fica lá. Coincidência ou não, eu voltei sem o problema. Pelo menos na minha cabeça, eu não sofri mais com esse problema. Uma vez de férias na Espanha, uma prima minha comentou que tinha feito o caminho, etc. Mas eu tinha meio como um sonho. Eu não achei que realmente algum dia eu fosse realizar esse sonho. Começou a surgir a ideia de fazer o caminho em 97. Durante 2 anos, foi amadurecendo a ideia, fui lendo artigos, lendo livros, até que, de fato, depois, no dia 25 de agosto de 1999, eu parti de Saint-Jean-Pied-de-Port para começar a minha peregrinação em busca do Santuário de Compostela. O motivo que me motivou a fazer o caminho, não foi de cunho religioso. Foi mais com o intuito de conhecer a cultura espanhola e percorrer uma trilha milenar. Ao ler o livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, de início eu pensei que fosse uma ficção. Quando soube que era realidade, então li outra vez logo em seguida. E me frustrou quando ele parou no Cebreiro, achou a espada dele e foi embora. Então eu falei, eu tenho que fazer esse caminho para conhecer o resto. Não importa por que razão você começou, ele vai te andar. Você acha que você está andando o caminho, mas é o caminho que está te caminhando. Ele que está te guiando. Então você começa porque quer encontrar uma espada, que era o meu caso, ou você começa porque você quer ver como é a Espanha, ou você quer fazer apenas um exercício. Mas, de repente, o caminho é tão poderoso que ele te conduz aonde ele quer. O Caminho de Santiago ele me ensinou algumas verdades básicas sobre a vida. A primeira é ter um objetivo, que no caso dele é Santiago. A segunda é viajar leve, não complicar as coisas, porque senão você não chega lá. E finalmente, a terceira é prestar atenção aos outros peregrinos e saber que a gente aprende com o ser humano mesmo. É uma cidade muito bonita, pequenininha, charmosa, onde a gente, no primeiro caminho, recebeu a credencial de Madame de Bril, aquela que o Paulo Coelho disse que era uma bruxa, quando deu a credencial para ele. Mas uma senhora muito simpática, que, por sinal, deixou o caminho, já não vive mais. A Saint-Jean-Pied-de-Port seria a última cidade da França, certo?
aonde a gente faz a travessia dos Pirineus e chega em Roncesvalles. Chacun danse en attendant l'amour. Roncesvalles é a primeira cidade onde você vai dormir dentro da Espanha, né? Quando eu fiz o caminho, eu não pensava em nada. Eu acho que isso que foi o bom. Porque eu não tinha expectativas, eu não tinha anseios, tudo que eu queria era chegar a Santiago de Compostela. Então, quando você não pensa em mais nada, quando você realmente se entrega ao que você está fazendo, né? Você vive a experiência do que você está fazendo, aí, com certeza, você se purifica, você se esvazia e no momento em que você se esvazia, você pode preencher com outras coisas. Pamplona é a primeira grande cidade, não tão grande assim, mas é uma cidade maiorzinha. E essa cidade que eu achei muito interessante foi conhecer a Praça do Touro. No dia de São Firmim, tem aquelas touradas onde solta-se os touros e o touro corre atrás das pessoas na rua e sempre tem alguns acidentes. Estamos aqui em Puente la Reina, no caminho de Santiago. Esse é o lugar, essa ponte, onde todos os caminhos se transformam num só, porque eles vêm de diversas partes da Europa. Eu passei por essa ponte há muitos anos atrás, em 1986, e é como se eu também tivesse muitos sonhos, meus sonhos estivessem muito dispersos, e eu nunca ousasse concentrá-los naquilo que eu queria fazer realmente. E até que, quando eu terminei o caminho de Santiago, eu disse, bom, agora eu tenho que cruzar a ponte dos meus sonhos e transformá-los em atos.
Agora, a partir dessa ponte, você não pode mais se dispersar, você tem que seguir. Você vai andar de dia, vai andar de noite, vai dormir, vai estar cansado, mas com paciência, seguindo o seu próprio ritmo, você chega a Santiago. No começo do dia você já define onde você quer chegar, né? Então tem cidades que têm albergues, agora tem vilarejos e tem aldeias que não têm albergue. Então você tem que programar, ver aonde que você vai chegar, para quantos quilômetros você vai andar por dia. Quantos quilômetros você deve caminhar, eu acho que isso aí fica assim, mais ou menos que a critério de cada um. Porque tinha dias que eu andava 25 quilômetros, 20 quilômetros ou 30 quilômetros. Esta é uma cidade pequena, muito bonitinha. Tem um rio que corta a cidade, bem no central, em várias pontes e pontes romanas, muito interessante. Pedra sobre pedra e consegue fazer uma ponte. Esta é a ponte que eu falei, muito interessante, que merece ser visitada. Em Esteia está localizado o albergue mais bonito do caminho. É um hotel de 3 estrelas. O albergue de Esteia é esse albergue aqui. Os peregrinos estão parados na frente, esperando o horário de abertura. Porque existe no Caminho de Santiago um horário próprio para você entrar no albergue e também para você sair. Aqui nós estamos aguardando a abertura do albergue. My name is Denis Janin. I am living near Paris and I come from Paris from a religious community. I start to work at the 5th April, so it's 8 weeks of working. This road was inspired by the not only, but by the book of Paulo Coelho, Pilgrims, because I think in this book it's quite the truth. I don't know it's really the truth, but I feel it is near the truth. And I hope it's true. Bye. Um dos presentes que eu estou recebendo neste caminho é ir dormir e acordar com os sinos das igrejas. É uma coisa que não acontece em São Paulo, então isso me chamava muita atenção, né? E era engraçado porque você sabia exatamente a hora que você estava indo dormir e a hora que você estava acordando, porque você contava as batidas, né, dos sinos, né? E também o que era legal que algumas vezes quando a gente chegava nas aldeias ou nas cidades, a gente era recebidos pelos sinos. Claro que era uma coincidência, mas parecia que os sinos estavam tocando porque a gente estava chegando na cidade, né?
Logronho é a capital da província de La Rioja. É uma cidade magnífica, é lindíssima. Logronho, você, como está na Rioja, a primeira coisa que você lembra é do vinho da Rioja. Não tem. Então você vai num restaurante e, na verdade, você está tomando vinho da casa, mas é um vinho da Rioja, né? Que aqui é uma coisa assim, como fosse uma coisa extraordinária, né? Lá é super corriqueiro, super normal. Em Logronho, o que mais me impressionou foi a igreja de Santiago El Real, com uma fachada barroca maravilhosa e com Santiago Matamouro em cima, muito bonito, chama muito a atenção. O modo como as pessoas fazem o caminho de Santiago é muito particular de cada um. Nós temos peregrinos que preferem fazer o caminho em grupo e tem peregrinos que preferem fazer o caminho solitário, sozinho. Só que eu diria uma coisa, mesmo aqueles que vão fazer o caminho sozinhos, a primeira coisa que acontece é conhecer as pessoas as mais diversas possíveis no caminho. Então tenha uma coisa em mente, você nunca estará sozinha fazendo o caminho, mesmo não encontrando ninguém. A Catedral de Burgos é fantástica. É a terceira maior catedral da Espanha, só perdendo para Salamanca e Toledo. Ela é imensa. Dentro dessa catedral existe uma imagem de um Cristo que chora sangue e cujo cabelo cresce. Quer dizer, o pessoal diz que não existe nada comprovado, mas o povo acredita piamente nessa história. Lá dentro da Catedral de Burgos também está enterrado o herói nacional El Cid, o campeador. E o albergue fica assim no meio de um bosque, com muitas árvores. É maravilhoso você acordar assim com a passarada. Estamos em León. Aqui a gente já está a 2/3 do caminho, está perto de chegar a Santiago. A gente passa pelos chamados planos, né? E é um lugar, assim, que você é obrigado a se concentrar em você mesmo, porque você tem muito horizonte. É engraçado, você não tem nada para ver, você tem muito horizonte e parece que os olhos se voltam para a tua alma. Uma noiva é um bom sinal. A catedral ela é um livro de pedra. Se você olhá-la com cuidado, você vai ler tudo que a pessoa que construiu a catedral quis te mostrar através do símbolo. E o símbolo vai além da, digamos assim, da interpretação da época. O símbolo, ele passa de geração em geração quase intacto, porque ele fala com a sua alma. Eu me lembro que o fantástico do caminho é que, nesse período, eu já não pensava em nada. Foi um momento em que o meu guia, eu estava com um guia, que se chamava Petros, e que ele começou a falar da importância de viver o sonho.
E esse ano, o ano 2000, nós resolvemos repetir o caminho mais uma vez. Então, para nós, o caminho... um visitante para vocês aí. Não. Não acredito. Ele estava escutando ali. A minha entrevista? Olá. Tudo bem? Tudo bem, e você? Barato para mim. Olá, Satisfação, Paulo. Tudo bem? Opa. Um grande prazer. Tudo bem, que tal? Você ouviu nossa falando a respeito Não, do ouvi caminho? falar, pô, como é que vocês estão fazendo há muito tempo? É o terceiro caminho nosso. Caramba, que maravilha. Maravilhoso. Cada vez é uma vez. Cada E vez é é uma vez. diferente. Diferente, é uma experiência diferente. É fantástico. E devemos isso a você. Foi após ler o seu livro que, Agora, que houve assim, um interesse Você muito recebeu grande. já várias homenagens na França. Você precisa receber na Espanha. Não, Porque recebi. Porque depois que saiu o seu livro, nós fizemos os 3 caminhos, todo o pessoal todo, francês, Não, mas eu o recebi. livro debaixo do braço. Mas eu recebi. O último caminho, a grande surpresa, foi o encontro de Paulo Coelho, na cidade de Vila Franca del Beste. Realmente foi uma surpresa muito grande e agradável. Para mim foi uma surpresa imensa, porque quando nós chegamos em Vila Franca del Berço, havia um comentário no albergue: Paulo Coelho está aqui, Paulo Coelho está aqui. Eu falei, Paulo Coelho não está aqui, ele é uma pessoa muito importante para ter retornado a Vila Franca del Berço numa época da vida dele que ele está produzindo tanto. Mas realmente nós tivemos a oportunidade de ter um encontro fantástico com o Paulo Coelho, pessoalmente. Ele não só veio nos receber, como ele foi tremendamente agradável, convivendo conosco no albergue à noite, jantando conosco. Depois nós tivemos alguns momentos de música da época dele, cantamos, foi um momento inesquecível da minha vida. Nós estamos aqui na frente do Portal do Perdão. Aqui as pessoas vinham e elas eram perdoadas, já que a partir de agora vai ter muitos acidentes. E aqui eu estou com o Jesus Rato, que é o grande bruxo do hombre. Ah, no es nada. No, brujo nada, pero hombre. Pues a ver, yo pienso de ti que viniste al camino sin saber ni a dónde ibas y te enganchó el camino y de alguna manera fuiste un punto iniciático de despertar el espíritu del camino, no solo en Brasil, sino en muchos puntos de la tierra. Una mano del poderoso, de alguna manera mágica, que ha despertado, aunque la Iglesia Católica no te ve muy bien. Claro. No te vea muy bien. Pero tú has despertado el espíritu de la peregrinación. Un instrumento. Un instrumento de Dios, de alguna manera. Instrumento de Dios. Yo te veo así. Então, a que horas hacemos la queimada, Jesús? ¿A las 9? ¿Qué te parece? O a la hora que quieras. Escucha una cosa, igual era mejor comer primero. La queimada es, sobre todo, es quemar el alcohol. Quemar el alcohol y mezclar frutas, después echarle un poquito de café. Y sobre todo, la gente, al decir los deseos y los pequeños pecados de la gente, que si ha cogido el coche de apoyo, que si ha subido de autostop, que si la tendinitis, que si el autobús, hacerles a la gente reír todos juntos y les mando respirar. Porque entonces es un mensaje de perdón y todas las malas energías que se quemen en el fuego. Que se quemen en el fuego y de esa manera ir después a dormir de alguna manera un tanto limpios. Es también el renacimiento, la renovación. Sebreiro é uma vila que é uma das primeiras que você
encontra na Galícia, é quase a porta de entrada da Galícia. O peregrino sabe que ele vai encontrar daqui por diante montanha. Então, eu estava buscando a minha espada e vi aquela vila, um nome tão estranho que ninguém sabe a origem, acha-se que é Fevereiro, é um nome romano. Era uma vila de 16 casas apenas, inclusive com palhoças pré-históricas. E eu disse, bom, não vou conseguir. Estava muito decepcionado comigo. E aí foi até uma cruz que tem no alto de uma montanha. E cheguei lá e de repente eu sentia que não, que eu merecia. Eu acho que o que me preocupava é que eu não merecia. Que eu era indigno da minha espada. E a espada estava no sebreiro. Então, embora o Diário de um Mago tenha colaborado muito para difundir o caminho de Santiago, né, e foi um rito de passagem na minha vida, eu nunca fiz o caminho inteiro. O meu caminho ele acaba no sebreiro. Há 14 anos atrás eu cheguei aqui. Nunca podia sonhar que, na verdade, o meu caminho não acabava aqui, ele começava aqui. Eu cheguei em Santiago e dizia agora. Olhei essa catedral, estava chovendo, como sempre chove aqui. E eu disse, olha só os sinos. Eu disse, e agora, o que eu vou fazer? Mal eu sabia que naquele momento o meu caminho estava começando. Não, pode falar, mas deixa, vem cá. Você tem que aprender a ver a catedral feita dos peregrinos. Deita, catedral, olha a catedral. Quer ver se Quando o peregrino chega em Santiago, ele segue uma série de rituais. A primeira coisa que ele tem que fazer é entrar na catedral pelo Pórtico da Glória, e no meio do pórtico existe uma coluna. E nessa coluna ele vai colocar os 3 dedos e vai fazer uma oração. E essa coluna já foi tanto tocada que no lugar dos 3 dedos existem 3 furos. Porque o Pórtico da Glória foi construído no ano 1170. E desde então todo peregrino coloca lá seu dedo. Em seguida, ele vai assistir uma missa. Se ele tiver muita sorte, a missa
vai ser coroada com botafumeiro. Defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación, las armas victoriosas del cristiano venimos. Olha, o caminho para mim foi a segunda coisa melhor que fiz na vida. A primeira foi nascer, a segunda foi o caminho. Que não tem, eu acho que se todo mundo parasse um pouco para se olhar para dentro, eu acho que o mundo seria um pouco melhor. Dessa experiência de percorrer o caminho de Santiago, eu trouxe dentro de mim o seguinte, que é muito fácil as pessoas desejarem as coisas, mas é muito difícil conquistá-las. É que a felicidade cabe dentro de uma mochila. Eu aprendi o que significa determinação e perseverança. Que se você não tiver determinação, você não faz o caminho. Eu descobri o meu limite, tanto físico, psicológico, espiritual. Você deixa a vaidade de lado, porque lá você realmente vai estar procurando uma coisa de estar assim mais com a natureza e, no meu caso, mais com Deus, mais perto de Deus. Foi assim quase que um estudo, quase que uma aula de história, aula também de religião, uma aula de mística, que foi durante esse caminho uma volta ao passado próprio para repensar um pouco a minha própria vida, como cristão, como padre. Tenho guardado assim a solidariedade das pessoas, assim, como as pessoas quando fazem o caminho estão abertas, têm um coração, contam das suas vidas e dos seus sonhos, assim, como fossem a pessoa mais íntima, um grande amigo, e na verdade você conheceu essa pessoa 2, 3 dias atrás. A gente aprende que a maioria das coisas pela qual a gente luta não são necessárias e não são importantes. O caminho me mostrou isso. Mas o caminho de Santiago ele não acaba aqui. Todas as pessoas, quando chegam aqui, elas têm que ter consciência que passando pelo portal da glória, elas vão ter que seguir adiante. Vão ter que seguir adiante. Aí sim começa o verdadeiro caminho de Santiago. Como eu digo no meu livro Diário de um Mago, o caminho das pessoas comuns. O caminho das pessoas que, enfim, que vêm nas outras, né? O verdadeiro sentido e a sabedoria da vida. É de manhã cedo e, exceto algumas anotações, essas são as primeiras linhas que eu escrevo sobre o caminho de Santiago.